Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos falar sobre o assunto de design centrado no usuário. Então, deixa eu só ampliar aqui a tela. Bom, o que seria então o design centrado no usuário? Né? Ele é um processo de desenvolvimento, conforme nós vamos ver na videoaula de hoje, tá? Então, entendo aí um processo como um conjunto de atividades ordenadas, que produzem, ao final de um ciclo ou mais, né, o produto de software para o usuário. Então, por que centrado no usuário? Né? Porque todas as atividades deste processo de design são centradas ou voltadas para satisfazer um problema do usuário. Então, aqui nós tratamos não vamos tratar os stakeholders, por exemplo, né? Que seriam aí as partes interessadas, né? Então, é importante a gente destacar que nós estamos resolvendo aí um problema do usuário, né? O usuário é aquela pessoa, né, que vai usar o sistema e interagir com a interface no seu dia a dia, tá bom? Então, deixa eu só passar aqui os slides. Nós vamos ver aí que nesse processo de desenvolvimento, né, centrado aí no usuário, nós vamos ter basicamente quatro etapas principais, conforme a figura a seguir, né, que é a etapa de planejar, analisar, o design, o redesign e a avaliação, tá? Então, cada etapa vai possuir aí atividades, né, relacionadas a ela, né? Então, e elas também, elas são etapas cíclicas, né? Então a gente vai ver isso também na aula de hoje. Então, ou seja, da última etapa ela volta para a primeira e isso pode ser feito de forma contínua, né? Ou seja, continuamente, sem problema algum, né? Pensando aí na melhora contínua do seu sistema. Mas, de qualquer forma, tudo começa com uma etapa de planejamento, né? Então, a gente precisa aí planejar, que não é o foco aqui, é importante destacar que não vai ser o foco aqui da aula de hoje, justamente porque esse assunto ele já é abordado aí na disciplina de engenharia de software, tá? Então, ele não vai ser o foco da aula de hoje, e sim as três etapas seguintes, né? Que é analisar, redesign e avaliação. Então, somente para comentar aqui brevemente, né, é, a, a etapa de planejamento, né, é, por que a gente deve pensar aí num plano, né, ou num planejamento, né? Porque o desenvolvimento ele envolve aí um planejamento, né, um planejamento prévio. Então, para este plano, para a gente poder elaborar um plano, a gente precisa aí pensar de que forma a gente vai resolver o problema do usuário, né? Então, a partir disso, a gente consegue montar um plano para resolver o problema, um ou mais problemas aí do usuário, tá bom? Entendo aqui o usuário final, né? A pessoa que vai utilizar aí o aplicativo ou o sistema, tá bom? Então, é preciso neste momento, né, na etapa de planejamento aqui, a gente precisa, nesse momento, é, pensar aí, né, ou seja, identificar um problema, né, identificar o problema. Então, isso pode ser feito através de entrevistas, né, questionários. Então, o, o projetista aí na hora de planejar, né, ele vai, na hora de, o analista aí, né, vamos pensar no analista de sistema, né, ou melhor, pensando no analista de sistema, ele vai a campo, né, atrás aí dessas informações aí do planejamento, né? Então ele pode pensar aí na entrevista ou questionário. Então ele vai a campo e conversa com os usuários e descobre os tipos de problemas que eles passam, ok? Então nós trabalhamos aqui então com uma semente, né? Que na verdade nada mais é do que o problema, né, que ninguém começa um ciclo centrado no usuário com uma solução logo de cara, tá bom? Então, a gente vai semear essa semente no planejamento. A semente seria o nosso problema do usuário, tá bom?
do design ou da interação aí com o usuário, né? Então, se você pretende desenvolver um aplicativo, né, o design centrado no usuário, ele não é para você. Consegue me entender? O design centrado no usuário é para quem vai solucionar um problema do usuário. Ok? Então, é primordial que nós encontremos esse problema em primeiro lugar e depois vamos pensar aí nas alternativas para solucionar esse problema com o uso da computação de uma forma melhor, né, do que é solucionado hoje em dia, atualmente, se caso for, tá bom? Então, a primeira etapa é desenvolver esse plano, né, então, para poder solucionar o problema, em seguida, é, contratar aí uma equipe de profissionais, né, que forem necessários aí para poder resolver esse problema. Então, nós vamos focar, deixa eu passar aqui, nós vamos focar, então, da etapa 2 até a avaliação aqui, tá bom? Que são analisar o redesign, que significa refazer aí o design, né? E a avaliação. Bom, é importante destacar aí, pessoal, que a análise ela começa, né, com a avaliação da aplicação, né? Então, eu vou analisar a minha aplicação atual, né? E aí, mas qual seria essa aplicação atual, né? Quando nós estamos começando, né, a desenvolver um novo aplicativo, um novo sistema, pode-se ter aí um concorrente, né? Ou mesmo a forma com que um usuário resolve o problema no seu dia a dia, né? Então a gente pode pensar aí que a gente tem lá um programa que é concorrente, né? Ou até mesmo analisar aí, né, o comportamento do usuário e verificar como que ele resolve esse problema no seu dia a dia sem o uso da computação, tá bom? Então, você avalia a aplicação ou solução atual para saber se a solução é melhor após analisar e pensar nas alternativas que você está propondo, né? E avaliar qual delas oferece um ganho em relação à forma atual, tá bom? Então, um exemplo disso é uma aplicação, pensando aí num problema simples, né, de comprar frutas e verduras orgânicas, supondo que você resolve fazer uma pesquisa na sua comunidade referente ao público-alvo de usuários, né? E percebe que as pessoas para comprar frutas e verduras orgânicas, elas precisam aí ir até a feira, né? Então, um dia, então você precisa estabelecer ali um dia, um horário, um local, né? Para poder bater ali com a sua agenda e você fazer as suas compras, né? Ou conforme a sua rotina ali, né? Você conseguir encaixar um dia para poder sair de casa e fazer as suas compras e comprar os produtos que você precisa, né? Ou seja, não há outro meio de você fazer essa compra, né? Esse seria aí então o único meio de fazer essa compra. Então você pode pensar em alternativas aí como o desenvolvimento de um aplicativo, né? De um aplicativo mobile mesmo para celular, né? Para solucionar este problema, né? Bom, opa. Então, o que a gente pode perceber aí, né? Que você vai fazer, então, você pode pensar, na verdade, em duas alternativas, né? Fazer a compra, né, antecipada dos produtos para retirar no local, né? Ou o desenvolvimento de uma aplicação que faça a compra e a entrega na casa do usuário, ao invés do usuário precisar se mover até o local da feira, por exemplo, né? Então, é, essas alternativas são avaliadas em conjunto pela equipe contratada até se decidir qual a melhor alternativa, né? Ou você entrega na casa do usuário, ou o usuário faz o pedido ali, por exemplo, né, no aplicativo mobile ali pelo celular e recebe as compras na sua casa, né? Então, vamos considerar aí, por exemplo, nessa época de pandemia, né? Um caso aí que as pessoas não estão saindo ou fazendo uma feira e a gente quer resolver esse problema aí, né, que até mesmo porque as pessoas estão evitando ali o convívio social, né, e vamos supor que eu queira desenvolver um aplicativo,
né, para a feira, para fazer compras, né, de produtos orgânicos, seja frutas, verduras e legumes, tudo orgânico, é, de forma aí com o objetivo principal de obter uma alimentação mais saudável, tá bom? Então, é, é importante a gente destacar aí que a forma de aprendermos sobre os usuários, né, que nós vamos propor agora uma solução para eles, né? Então a gente aprende, né, pode ser tanto em relação ao comportamento, né, quanto no contexto desse usuário, né? Então, com base nesse aprendizado sobre os usuários, nós vamos propor agora uma solução para eles e que precisa usar a solução, né, ou executar essa solução, ou seja, quem que vai usar e executar essa solução vão ser os próprios usuários. Então, nós precisamos aprender de forma como esses usuários se comportam. A primeira forma que veremos é a análise de tarefas, que é uma simples é, hierarquização, né? Ou seja, é uma hierarquia, né? A análise de tarefas aí, a gente vai ver que aqui, ó, então na análise, né, eu vou avaliar a aplicação atual, né, se já existe alguma aplicação que é concorrente no mercado. Então, eu vou aprender sobre os usuários e vou fazer, então, a primeira forma que a gente vai ver aí é a análise de tarefa, que é, na verdade, uma simples hierarquização, né, de tarefas sequenciais e que os usuários executam aí para resolver um problema ou para conduzir a aplicação atual, como no caso da feira, né? Então podemos dizer assim, eles vão até a feira, né? Os usuários vão até a feira, escolhem os produtos que desejam, colocam na sacola da feira, fazem o pagamento e voltam para casa. Esse seria um algoritmo aí básico, né? Então, por exemplo, uma análise de tarefa bem simples, né? A gente conseguiria enxergar dessa forma aí os passos, né, de uma análise de tarefa para o usuário poder efetuar uma compra de produtos orgânicos atualmente. Perfeito? Então, vamos supor que não tenha um outro aplicativo, né, que que resolva esse problema, né? E a gente está querendo propor solucionar esse problema através de um aplicativo de celular, por exemplo, né? Então, nós passamos aí da análise de tarefa para as personas, né? Então não se preocupe, pessoal, que a gente vai ver isso aqui mais a fundo também na aula de hoje, tá? Eu estou comentando aqui cada uma dessas etapas e atividades, né, dessas etapas, e aí posteriormente eu irei aprofundar em cada uma delas. Bom, as personas, na verdade, nada mais são do que personagens, né, ou a personificação de um conjunto de usuários, né? Mas em uma única figura, uma única imagem, né? Ou seja, esse personagem ele vai representar um grupo ou um subconjunto aí de usuários, que nós também iremos ver já já. E o cenário, né, que a gente vai ver aqui também por último aqui, o cenário são as formas que a gente vai descrever o contexto de uso dos usuários, tá bom? Então, e aqui eu quero trazer para vocês também uma definição, né, uma definição que é muito importante, a definição de usabilidade. Essa é uma definição dada aí pela norma, né? ISO 91, ou melhor, 9241, tá bom? Que é uma ISO de ergonomia referente às normas de trabalho. Bom, então, essa norma, né, ela define a usabilidade dizendo o seguinte, que a usabilidade ela diz respeito ao grau com que os usuários específicos, ou seja, você pode especificar esses usuários, né? Eles realizam também objetivos específicos no uso de interfaces de sistema de modo eficiente, ou seja, economia de recursos para fazer isso, né? De uma forma eficaz, ou seja, de fato atinge ao objetivo, né? Então, não se preocupem também que a gente vai entender melhor o que é um eficiente, né, e o eficaz, né?
O eficiente ele faz de uma forma que você tem aí uma economia de recursos, seja ela, por exemplo, tempo, né? E o eficaz é se atingiu ou não, ou alcançou ou não o seu objetivo, né? E por último, nós temos aí também a satisfação, né? Então a usabilidade está levando em consideração esses três conceitos, né? Se é eficiente, eficaz e a satisfação do usuário, né? A satisfação leva em conta aí que o objetivo do usuário foi alcançado no sentido assim que ele não saiu estressado ou mal satisfeito, né, ou insatisfeito, ou seja, considera que ele saiu daquela experiência, né, de interagir com a aplicação de forma satisfatória, né, daquela oportunidade aqui, ou experiência com o aplicativo, né? Então, isso tudo em um determinado contexto de uso que também é específico, né? Então, por isso é importante nós sabermos quem são os usuários, né? Então, primeira coisa, é importante a gente saber quem são os usuários que vão utilizar a nossa aplicação, é importante conhecê-los. Segundo, né? Ou seja, segundo, saber os objetivos do usuário. Isso vem na análise de tarefa também, conforme nós iremos ver. Ou poderíamos pegar também é, das aulas anteriores, que eu comentei sobre o Norman, né, que vimos na aula passada, e lá tem também uma forma de conhecer os objetivos dos usuários, né? Então, então a gente precisa aí entender esses três conceitos, né? A eficiência, conforme eu comentei, que é a realização de tarefas com economia de recursos, né? Então, que recursos são esses? Ou quais recursos seriam esses, né? Eu posso pensar em dinheiro é um recurso, o tempo, ou até mesmo a paciência e a atenção ali do usuário, né? E até mesmo a internet, né? Então a gente tem que pensar aí na economia desses recursos, ou seja, dos recursos que estiverem envolvidos em sua aplicação, tá bom? E o segundo aí que a gente vai comentar é a eficácia, que é de fato resolver o problema ou os problemas do usuário, né? Vamos supor que na aplicação de compra para produtos orgânicos, você dividisse a compra entre a assinatura, né? Ou seja, as pessoas que são assinantes do seu aplicativo, poder comprar ali sempre os mesmos produtos ou fazer uma compra pontual, tá bom? Então você tem dois objetivos aí, tá? Que precisam, de uma certa forma, ser eficazes, né? Ou seja, se você tem dois objetivos, então os dois precisam ser eficazes, se apenas um, né, for eficaz, eu tenho apenas aí 50% de eficácia, né? Então, essa seria a ideia. E por último, conforme eu já havia dito também, a satisfação do usuário, né? Então, que ao final do uso da interação, o usuário ele é preciso verificar se ele está ou não satisfeito, ou seja, a tendência de que se ele foi satisfatório, ele ficou satisfeito ao usar o seu aplicativo, o seu sistema, é que ele continue usando, né, a sua aplicação. Então, a tendência que ele continue utilizando a sua aplicação vai ser muito grande, tá bom? Então, seguindo aí, né, passamos então aqui para a etapa de design, né, ou redesign, que é refazer o design novamente, né? Então, passando aí para a etapa de design, que é onde todo esse planejamento que já foi realizado, né, analisado, será colocado aí como um projeto, né? Então, a partir da etapa de planejamento e análise que nós já vimos anteriormente, agora o design é onde todo esse planejamento, né, e essa análise será estudada ali como um projeto, né, será realizado o projeto de forma efetiva, né? Então,
é onde esse projeto pode ser arquiteturado ou montado a partir de hierarquias da informação ali, né, que envolve, no caso da aplicação de frutas orgânicas e verduras orgânicas, né? Então, a gente podemos subdividir nesse nosso aplicativo, a gente pode ter duas subdivisões básicas, né, que seriam entre verduras e legumes, né? Isso aí seria, então, a técnica de card sorting, tá bom? A card sorting, ela oferece para a gente, a partir do momento que pegamos, né, todos os conteúdos finais ali da venda, né, quais os produtos que estão sendo mais vendidos, né? Então a gente consegue saber ali quais são os produtos mais vendidos. É, são todos. Aí a gente pode pensar assim, são todos esses daqui, né? A gente pode pensar ali alguns exemplos ali: maçã, alface, né? O leite da roça, o azeite caseiro, coisas desse tipo. Então a gente consegue ali a partir disso listar todos esses produtos, né? E conforme nós veremos aí à frente, fazemos aí o teste com o usuário, né, uma forma de executar o card sorting, né, que é a ordenação, nada mais é do que uma ordenação aí de cartões, né, card sorting significa card de cartões e sorte ordenar, né, então eu consigo ordenar os cartões aí, então todos esses produtos se tornam cartões na mão do usuário e o usuário vai começar a ordená-los, segundo as suas próprias preferências. Então, a gente pode pensar em colocar a maçã junto com a laranja, né, o leite junto com o azeite, por exemplo, né, a seção de líquidos e seção de frutas, por exemplo, né? Então, essa seria a ordenação referente ao cart sorting. Criar a arquitetura da sua aplicação, a gente precisa pensar em criar a arquitetura no design, né? Então, eu crio a arquitetura da minha aplicação. Então, você pode, por exemplo, em uma tela, né? A gente pode pensar para até mesmo para não entupir ou encher ou poluir, né, de informação, né, a tela do usuário, né? A tela que vai ser exibida para o usuário, né? Então, evitar e colocar informações em excesso, né? Então, você pode dividir o menu entre a parte líquida, né, dos produtos líquidos e produtos vegetais, por exemplo, né? Então você pode fazer uma divisão no seu menu, né, da sua aplicação. Bom, a prototipação, né, que é a próxima atividade aqui, ela usa o resultado da etapa da atividade anterior, que é o card sorting. Então, a prototipação vai usar aí o resultado do card sorting para prototipar, né? Então, prototipar, a gente vai lembrar aí que criar, né? O protótipo seria nada mais do que criar um tipo do produto final. Repare ainda que o produto final não foi criado, né? Então, por isso, ele é um protipo, né? Ou um prototipo, né? Ou um protótipo. É, e aí nós criamos, então, o design e a última etapa desse ciclo é a etapa de avaliação, né? Então, lembrar que o protótipo não é um produto final, é apenas uma ideia de como seria esse produto, né? Portanto, pessoal, não se preocupem, pois toda essa parte aí que nós estamos vendo, né, a parte de card sorting e prototipação, nós veremos em maiores detalhes aí na nossa próxima aula, tá bom? Então, o que precisamos fazer com esse design, né? A gente precisa avaliá-lo, né? E saber se de fato ele é usável, né, pelos usuários em questão que nós estamos avaliando aí, né? Aqueles usuários que conhecemos lá no início da nossa aula. Bom, e aí nós veremos que a avaliação ela pode ocorrer, né, por inspeção ou por teste. Vou começar aqui então pelo teste, né? Então a palavra teste aqui não é a mesma da terminologia da engenharia de software, tá bom?
Aqui a gente vai considerar o teste como uma situação em que a interface está em teste, né? E para que essa situação ocorra, né, a gente precisa, é obrigatório aí a presença do usuário final da aplicação, ou seja, de quem realmente vai usar aquela aplicação, né? Ou então os possíveis usuários, né? Então, se o sistema está sendo usado pelo usuário final ou um potencial usuário final, supondo que a aplicação não tivesse sido lançada ainda, né, a aplicação está em teste naquele momento da avaliação, né, ou seja, no momento da minha avaliação. Então, se por algum motivo, né, a aplicação está no início do desenvolvimento e você só tem ali um protótipo, conseguem me entender? Então, se você só tem um protótipo que os usuários não entenderiam, né, ou não entenderiam por algum motivo que seja, seria gastar muitos cartuchos para fazer essa avaliação com os usuários, né? Então, você decide contratar, né, um especialista em usabilidade. Essa é uma possibilidade, uma alternativa também interessante, né? E esse especialista específico, né, ele não vai testar a sua aplicação, né? Na verdade, ele iria aí fazer o papel aqui da inspeção, né? Então, ele vai inspecionar a aplicação, perfeito? Então, porque eles não são usuários e não podem, portanto, viabilizar aí, de uma certa forma os casos de testes. Eles vão inspecionar, né? Geralmente aí seguindo um julgamento, contrapondo aí alguns critérios de usabilidade que definem o que seriam exatamente uma interface boa com relação à usabilidade, né, contra a interface em questão. Perfeito, pessoal? Então, é, com base naqueles três conceitos que eu expliquei para vocês, de eficiência, eficácia e satisfação do usuário, né, com base naquela definição, um especialista poderia avaliar a sua aplicação comparando ali, né, a usabilidade, ou seja, contrapondo, né, de forma a julgar essas interfaces com alguns critérios de usabilidade, né, que definem aí o que seriam aí, esses critérios vão definir, né, o que seria uma boa ou uma má usabilidade da interface em questão, né? Então, para fechar o design, né? A gente vai ver aí, para fechar essa parte do design centrado no usuário, a gente percebe que ele é um design cíclico, né? Conforme vocês podem ver aí nos sentidos das setas, né? A gente tem aí várias setas e é importante destacar aqui que começa na etapa de planejamento, conforme nós vimos aqui anteriormente, e vai passar por cada etapa, né, até chegar, vai passar por cada etapa aqui até chegar na etapa de avaliação. Bom, então começa na etapa de planejamento, passa por cada atividade, né? Então tem aqui uma etapa de planejar, tem a atividade de desenvolver um plano e contratar uma equipe, caso seja necessário, né? Então aí ele passa para a etapa de analisar, né? Então a etapa de analisar, né? Eu vou ter aí as atividades de avaliar alternativas, né? E se for preciso fazer um redesign da design anterior, né? Refazer o design anterior, aprender sobre os usuários, né? Então, o que é importante aqui? A gente tem esse fluxo, né? De uma etapa para outra, né? E cada etapa possui as suas atividades, né? Específicas. Bom, a ideia aqui é que a saída, né, de uma atividade, por exemplo, aqui, avaliar as alternativas de redesign, né, a saída dela, ou seja, da etapa anterior, né, ela sempre alimenta a etapa seguinte, né? Tá vendo aqui, ó, a saída de avaliar alternativas vai ser a entrada aqui para aprender sobre os usuários, né? Então, a, a atividade anterior, a saída da atividade anterior alimenta, né,
a etapa seguinte, né? Ou seja, a atividade seguinte aqui no nosso exemplo. Então, elas são utilizadas aí, né? Uma informação vai ser utilizada ou seja, nas etapas seguintes ou nas atividades seguintes, né? Então, o que eu estou comentando aqui é que as etapas estão em verde, né? E as atividades, que eu estou chamando de atividade aqui, estão em amarelo, né? Então, elas seguem esse fluxo aqui nessa ordem, perfeito? Então, vamos lá. Na etapa de análise, né? Eu já comentei de avaliar, aprender sobre os usuários, né? Então, a gente vai ter aí também, na próxima etapa, o design, né? Após aprender sobre o usuário e fazer análise de tarefa, personas e cenários, a gente vai passar para o design ou redesign aí, com atividade de card sorting e em seguida aí a prototipação. E vamos para a última etapa desse ciclo, né? Onde podemos ver a última etapa desse ciclo é a avaliação. E aí, como é um ciclo, né, pessoal? Entendam que isso aqui pode acontecer, sei lá, esse ciclo, esse fluxo aqui desse processo de desenvolvimento, pode acontecer 10, 20, 30 vezes ou até infinitas vezes, né, dependendo da situação. Então, entendam aí como infinito, né, por melhorias contínuas, né, ou seja, você quer estar aprimorando ali o seu sistema frequentemente. Então, vamos para a última etapa, né, que seria aí a avaliação da interface, né? Aí, só uma ressalva que eu queria fazer, pois eu falei que a saída de uma atividade, né, vai alimentar a atividade seguinte, concorda? Que eu comentei lá anteriormente. Então, na etapa de avaliação de interface, na nossa etapa aqui de avaliação de interface, as atividades de inspeção ou de teste, né, inspeção ou teste, não necessariamente precisam ser alimentadas uma pela outra, tá bom? Então, isso é importante destacar também. Então, são etapas que podem ocorrer em paralelo aí, ou podem ocorrer de forma independente uma da outra, né? Isso aí vai depender muito da situação em que se encontra a interface, perfeito? Pode-se fazer uma expansão, né, sem testes ou vice-versa, ou até os dois em um mesmo ciclo, tá bom? Então, mas é bom antes do lançamento do produto, né, que o que você veja ali, né, o design, né, ou seja, que ele ocorre antes mesmo do produto ser lançado, né, da concepção ali até o primeiro produto de software ser lançado no mercado, né, para não queimar ali o filme do produto, vamos dizer assim, tá bom? Então, o resultado da etapa de avaliação, né, alimenta uma nova etapa de planejamento. Perfeito, pessoal? Bom, muito bem. Aí você aprimora o entendimento do problema, perfeito? Pode ser necessário contratar mais alguém na equipe, né, caso você veja que tem uma falha, né, nessa primeira rodada aí do fluxo, né? Você descobre que tem alguma falha e precisa de alguém mais experiente em algum determinado assunto. Então, pode ser que você precise contratar um novo integrante para a sua equipe, né? Então, mas de novo, né? A etapa aqui de planejamento não é o foco da nossa aula, né? Então, nós não abordaremos neste curso e vamos deixar a cargo aí da disciplina de engenharia de software. Bom, muito bem. Então, o que falaremos, né, neste curso hoje, né, especificamente na aula de hoje, né, a análise de tarefas, né. O que seria então, deixa eu só trazer aqui mais para o lado, o que seria então a análise de tarefas, né? Nada mais é do que uma atividade,
né? A gente vai perceber que é uma atividade de observar como os usuários resolvem um problema, né, e descrever de forma hierárquica, né, ou até mesmo no formato de código numerado, tá bom? Então, o objetivo, vamos supor aí no exemplo, vamos supor que eu estou mostrando aqui um exemplo de análise de tarefa, né, como que a gente descreveria, né, a tarefa, considerando aí o objetivo do usuário ler um e-mail, né? Então, colocamos como número zero, né, o objetivo. Então, aqui a gente vai colocar como número zero o nosso objetivo. Damos até uma indentada aí, né, para poder observar que as atividades subsequentes, elas são aí dependentes da atividade principal, que é ler e-mails. Perfeito? Então, o usuário, para ler o e-mail, ele precisa, primeiramente, desbloquear o celular, né? Selecionar o aplicativo de e-mail que ele deseja e selecionar o e-mail não lido, né? Então, basicamente, seriam esses três passos aí para alcançar aí o nosso objetivo, que é ler um e-mail, né? O objetivo do usuário. Bom, a gente consegue entender aí, pessoal, que a gente consegue perceber, na verdade, que a análise de tarefa ela é importante justamente para poder comparar a aplicação de desenvolvimento com aplicações concorrentes, né? Então, eu consigo colocar a minha aplicação lado a lado de uma aplicação concorrente, né? Então, o intuito é justamente esse, fazer uma comparação, né? Justamente por isso que ela se torna importante aí, a análise de tarefa, né? Eu vou fazer uma comparação entre as duas aplicações, a aplicação que nós estamos desenvolvendo e a aplicação que já existe no mercado, tá bom? Então, é, no exemplo do e-mail, né? Se eu tenho uma aplicação atual e eu quero oferecer algo melhor, poderia pensar aí em uma interação com voz, por exemplo, né? Então, o zero aqui, o objetivo zero, continuaria como ler e-mail, né? O item um provavelmente continuaria como desbloquear o celular, pois a aplicação por voz não permite funcionar sem desbloquear o celular, né? Então, o número 2 aqui, né? Número 2 aí seria, por exemplo, pedir por voz ao celular que, vamos supor que ele leia o seu e-mail não lido, né? Então, dessa forma, eu não precisaria executar a subtarefa 3, né? Vamos supor que eu já dei o comando de voz para ele ler os e-mails, já selecionei o e-mail, né, que eu queria pela voz e pedi para o computador ler esse e-mail, né? Então, dessa forma, eu precisaria executar não precisaria executar a subtarefa 3, né, de solucionar o e-mail não lido, né? Então, ou seja, eu teria a economia de uma subtarefa. Consegue enxergar, pessoal? Então, como vocês podem perceber, eu teria 0, 1, 2 na minha proposta de melhoria, né? Então, o que é interessante nessa proposta que eu comentei, né? Conforme eu falei, comparando lado a lado aí as aplicações, né? É, vocês vão ver e perceber, né? Que na análise de tarefa anterior, né? Me mostrava aí 4 tarefas, perfeito? Porque vai de 0 a 3, né? E a nova me mostra 3 tarefas, né? Que vai de 0 a 2, perfeito? Então, houve uma economia aí de recurso, né? Então, uma coisa que é importante também, se com isso, né, a gente já consegue ali ter indícios de que a usabilidade do sistema, na verdade, a gente consegue só com isso, né, só de reduzir uma, uma tarefa, a gente já consegue ter indícios aí de que a usabilidade do sistema ela vai ser melhor ou mais eficiente, pois ela vai economizar o recurso de tempo, por exemplo, tá bom? Então, vocês não podem ter que pensar sempre o seguinte: é preciso ser justo aí no detalhamento dessas tarefas, né? Mesmo critério para diferentes aplicações. O que isso significa, né? Eu preciso aí
ser justo, né, no detalhamento dessas tarefas, pois se você não pode, na verdade, querer beneficiar a análise de tarefa para a sua proposta em detrimento, por exemplo, da proposta do concorrente. Por exemplo, né? Porque isso seria se enganar, né? Imagina o seguinte: quando você lançar a aplicação, se você não for justo na análise de tarefa com relação ao concorrente, ao seu concorrente, e a sua aplicação usar o mesmo critério para definir as subtarefas, né? Então, ou seja, o quão detalhado você descreve essa subtarefa, né? Se você não tiver o mesmo critério, você pode se enganar, né? Então, e acabar gastando o esforço, o recurso financeiro ali, o dinheiro que seja, para desenvolver uma aplicação que no final das contas não vai ser usada, né? Ou vai ter ali uma usabilidade ruim e assim terá prejuízo no mercado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá ok, pessoal? Bom, personas, como eu comentei, são semelhantes aos personagens, né? Ou seja, seriam ali personagens que vão representar aí o conjunto ou subconjunto de usuários da nossa aplicação, né? Então, as informações necessárias ali que eu preciso ter, né, para poder criar uma persona, né, esse personagem fictício, o grupo de usuários, né, que seria aí, sei lá, administrador, usuários comuns, né, algo desse tipo, algo assim, né? Ou se não, não precisa nem mencionar o grupo do persona, né? Caso a sua aplicação não trabalhe com questões de grupos de usuários, né? Então aí tem um nome fictício, né? Eu vou inventar um nome, né? Para essa persona. Bom, a ideia de inventar esse nome é para que todos os envolvidos possam tratar daquele persona, né, pelo nome, pois assim fica mais fácil, né? Quando você se refere a uma pessoa do que um grupo de pessoas, né? Então essa seria aí a ideia principal, né? Então descrever aí em seguida, né, o trabalho e responsabilidade desse persona, né? O que que seus usuários fazem, né? Então você tem que se perguntar o que os seus usuários eles fazem, ou trabalham, né? Eles trabalham no supermercado, por exemplo, da cidade de Poços de Caldas, né? Ou são estudantes do Instituto Federal, entendeu? Você tem que o persona entendo aqui que é uma forma de você visualizar ali o seu público-alvo, né? Vamos dizer assim, né? Então ele vai ser um personagem que representa ali o seu público-alvo, tá bom? Então você personifica o seu usuário através do persona, né? Então, no caso do supermercado, né, que eu dei o exemplo aí, a responsabilidade principal do usuário que trabalha no supermercado, né, aí no interesse do sistema, né, pensando na responsabilidade no interesse do sistema, é prover uma alimentação saudável para a sua família, por exemplo, né? E a do estudante seria estudar e tirar notas boas, por exemplo, né? Então, essas são as responsabilidades aí que vão influenciar, né, no uso do sistema nesse momento aqui, né? Então, os dados demográficos aí vão envolver, né, diz respeito aí aonde essa pessoa mora, essa persona mora, né? Ou em qual região, faixa etária, até mesmo o grau de escolaridade aí, né, educação. Então, se for uma pessoa idosa, vai interagir de uma forma, né? Então a gente tem que se preocupar com isso também, né? Se for um jovem, interage de uma outra forma, né? Tudo vai impactar, perfeito? Então, precisamos definir, por isso, os usuários, pois eles são específicos para cada tipo de aplicação, né? Posso fazer uma aplicação para jovem e idoso ao mesmo tempo, né? Então, é uma questão importante, né? Eu posso fazer uma aplicação que seja para jovem e idoso ao mesmo tempo? Você até pode, né? Mas vai ser bem difícil ali de trabalhar a usabilidade, pois é sempre melhor, né? Pensar em que é sempre melhor fazer, é, trabalhar, né, com usuários específicos. Então, você poderia pensar em fazer dois tipos de aplicativos, né, que cumpram a mesma função ou a mesma funcionalidade.
mas que sejam aí diferentes, né, para cada grupo de usuário, né? Você prefere fazer ali, então, exceções neste aplicativo, né? Por exemplo, vou lançar dois tipos de aplicativos que com a mesma função, né? Um para um público-alvo idoso e outro para um público jovem, perfeito? Então, seria nesse sentido aí. Então, qual que seria aí a idade dessa persona, né? Qual o valor que eu poderia colocar ou usar para essa persona, né? Você pode pensar em colocar a média das idades do grupo de usuários, né? Pode ser uma estimativa aí, né? Não precisa ser algo exato, até mesmo porque lembrando que a persona é fictícia, né? O ideal é ter apenas uma única idade, né, para manter a personificação aí, como se fosse realmente uma pessoa, mas de novo, é fictício, né? E o 5 referente aos objetivos e tarefas, né? Quais os objetivos deste usuário e as tarefas que ele realiza, né? Bom, as tarefas eu não vou repetir porque é o que mencionamos ali no slide anterior, né? Em análise de tarefas, né? Já o objetivo é como ele vai resolver esse problema, né? Também como que o usuário resolve esse problema, né? Também foi descrito lá na análise de tarefas. Então, é basicamente colocar aqui no item 5, né, a análise de tarefa, né? Então, é basicamente substituir ou colocar aqui a análise de tarefas no item 5, perfeito? Agora, o 6 aqui, pessoal, que é o ambiente físico, social e tecnológico, né? É, você quer, vamos supor, colocar ali um aplicativo que depende da internet 3G na zona rural, né? Então, onde você sabe que não tem alcance da internet 3G. Então, isso precisa ser discutido e avaliado, né? É preciso verificar, né, e avaliar ali se o investimento de colocar a internet 3G na zona rural, né, se eu colocar a internet 3G naquela região, vai compensar ou não, né? Então, é preciso ter esse senso crítico aí, né? Nada é final o certo, né? Então, a gente é preciso avaliar cada caso, cada situação. Então, continuando aí, então, né? Você pode comentar ali, né, que não há provimento de internet móvel no local, né, mas com investimento de tanto, né, de uma quantia X, né, nós conseguiremos colocar ali a internet 3G e o aplicativo ele vai pagar esse investimento depois, né, então tá ok. Mas você precisa descrever ali de uma certa forma todo o ambiente físico, o contexto, né, o ambiente físico, social e tecnológico, ou seja, tudo que possa influenciar, né? Então, por exemplo, a língua, o idioma, né? É uma questão de ambiente social, né? Você fala português, o outro usuário pode falar inglês, tá bom? Então, a língua é uma questão ali de ambiente social. Né? O ambiente físico, ele pode influenciar também, né? Se você vai fazer a feira e a cidade, por exemplo, é uma cidade muito pequena, né? Todos conseguem ir à feira, ou por alguma questão social gostam de ir à feira, né? Então a gente pode pensar dessa forma aí também, né? Então, nesse caso não resolveria. Mas, dependendo do contexto, por exemplo, pensando aí, trazendo para a pandemia, né? Do coronavírus e tal, como está tendo essa questão do distanciamento social, né? Até mesmo por questões de responsabilidade social, né? Você precisa fazer o seguinte, né? Você precisa prevenir o contato físico, né? Dos usuários, por exemplo, né? Enfim, é uma questão também do ambiente que precisa ser levado em consideração, né? Talvez neste contexto, né, que eu comentei da pandemia, né? A aplicação, né, da feira que a gente está comentando desde o início da aula, ela funcionasse naquela cidade pequena,
que eu comentei anteriormente, né? Então, o item 7 aí, né? O item 7 ele é uma afirmação sobre o que mais importa para o usuário na interface, né? Ou produto, né? Então, a gente tem que pensar aí em uma sugestão, né? Na verdade, essa seria uma sugestão, né? Que nem sempre vai aparecer aí. Então, fica o item 7 aí como uma sugestão, né? Opcional. Às vezes já existe um produto, né? Você pode pensar assim que já existe um produto em uso, né? E o que o usuário mais gosta naquele produto, isso né? Para que você saiba e possa manter no produto, né? Aquela funcionalidade, né? Então, a ideia é que você conheça e possa manter, né? Aquela funcionalidade específica também no seu produto, né? Comparando aí, por exemplo, com um produto concorrente, né? Ou a forma como o usuário já executa aquela ação, né? Aquela atividade, né? Então, ou em um possível produto, né? Então, você pode pensar em fazer uma entrevista, novamente, um questionário, né? E descobrir, o que que eu mais gosto neste produto, né? E que não o que eu mais gosto pode ser pensado que é que eu não preciso sair para ir à feira, né? Então, é, por último aí, no número item 8, né, as figuras representativas ou storyboard, né, que veremos a seguir aí. Então, aqui tem um exemplo de persona, eu tirei lá do site do governo norte-americano, então depois gostaria de pedir para que vocês dessem uma olhada, por gentileza, né? Na verdade, eu tirei todo o conteúdo dessa aula lá do site do governo norte-americano. Então, vocês podem checar lá depois e verificar, tá bom? Então, vamos passar para o próximo aqui. O próximo tópico seria aí os cenários, né? Situação que vai descrever, na verdade, o contexto de uso, né? De uma forma geral. Ela vai ser aí também no formato, opa, deixa eu colocar aqui mais para cima, no formato aí narrativo, né? Eu vou basicamente contar uma história, né? O formato aí como se fosse uma história sendo narrada, perfeito? Então, eu tenho aqui, né? A questão aqui do cenário, né? Então, situação de uso hipotético, né? O contexto de uso, né? De forma fictícia, né? Tipicamente envolvendo algumas pessoas, evento, situação, ambiente. E aí, conforme eu falei, deve oferecer o contexto da operação, em geral, formato narrativo, como se estivesse contando uma história, né? Mas pode ser na forma de esboços ou até mesmo um vídeo gravado, né? Você consegue gravar um vídeo para contar como que seria esse contexto de uso, esse cenário, tá bom? Então, deixa eu só colocar aqui do lado, perfeito. Eu consigo pensar aqui também, pessoal, que os cenários, na verdade, eles representam aí como que as interfaces impactam as atividades dos usuários, né? Então, eu vou descrever esse cenário, né, por meio aí de um nome, né, que é um rótulo curto, né, para referenciar ali o cenário específico, lembrando que o nome aqui é do cenário e não mais de persona, tá bom? Pois o nome do cenário não tem nada a ver com o nome de persona, perfeito? A gente, inclusive, já mudou de assunto, né? Então, eu tenho aí também a descrição do cenário, né, que, em geral, é um texto ilustrando uma situação específica. A lógica é essencial com relação ao usuário, representações e ações que devem ser ou que devem estar, na verdade, disponíveis ao usuário, independente de aspectos relacionados à implementação, né? Então, eu vou pedir para que vocês aí esqueçam, por enquanto, da palavra implementação nesse primeiro momento. Com relação ao sistema, né? Informações necessárias para que o sistema funcione como requerido. E ainda vou ter também os passos genéricos, né? Que a gente que podemos considerar aí novamente
conforme a análise de tarefa, né? Os passos genéricos seriam aí a sequência de passos que o usuário realizaria, independentemente de aspectos de implementação, né? Lembrar aí da análise de tarefas, né? E é, a gente pode pensar aí também, né? Nos passos específicos, né? Como uma sequência de ações do usuário, seguidas de feedback do sistema, considerando aí a possibilidade de ações erradas do usuário, né? Então, esses passos específicos, a gente precisa, né, precisa que você mostre ali, então, o que o sistema vai responder para o usuário, né? Como se a gente já tivesse falado da ponte lá de execução, e da ponte da avaliação lá na teoria da ação de norma, isto na nossa última aula, né? Então, ou melhor, nas nossas primeiras aulas, né? Então, passos específicos também cobrem as ações do sistema, né? Então, os passos específicos aqui vão cobrir também as ações do sistema para o usuário, né? Ou as respostas dos sistemas para o usuário, né? Então, seria nesse sentido. Bom, aqui deixamos então um exemplo, né, de cenário aqui para que vocês leiam depois e analisem como que é feito essa descrição de um cenário, tá bom? Aqui é a continuação então desse cenário, né? Ah, então, depois eu peço para que vocês deem uma olhada aí. Bom, por que usar os cenários, né? Então, seriam um foco aí na necessidade dos usuários, né? Porque é um design centrado no usuário, né? Lembrar sempre disso, que o foco aqui é o usuário, né? Além disso, permite ao design olhar o problema sob a perspectiva de diferentes pessoas, né? O design, muitas vezes, ele vai ajudar a projetar ali um sistema, mas muitas vezes ele não vai usar propriamente o produto e ele mesmo pode estar enviesado ali pelo desenvolvimento do sistema, né? Então, o cenário também, ele facilita ali o feedback, né? O feedback e opiniões, né? E ele pode ser também bastante futurístico e criativo aí, né? Dependendo do grau de inovação que você está colocando no seu projeto, né? Então, tem isso também. E pode ser compartilhado com diferentes stakeholders, né? Ou seja, com as partes interessadas ali, né? Até mesmo para dar um respaldo aí para os investidores do aplicativo, né? E vai permitir explorar também erros e equívocos, né? Principalmente lá nos passos específicos. Perfeito? Bom, por fim, o storyboard, né? É uma forma mais descontraída aí de escrever os cenários, né? Então, ou seja, ele nada mais é do que uma simulação em papel, né? Como se fosse uma história em quadrinho, né? Ah, onde eu consigo ali ter os snapshots, que são o congelamento das etapas, né, os congelamentos das etapas do uso da aplicação, né, e pode ser também rápida e fácil de fazer, né, e já vai mostrar ali para nós muitas informações importantes de como o sistema vai funcionar, tá bom? Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de um storyboard, pensando aí na nossa aplicação de produtos orgânicos, né? Então, vamos supor que tem um problema, o funcionário ali de uma empresa, está trabalhando no escritório e está chovendo. Então, ele não quer sair para poder ter que comprar o seu produto orgânico, por exemplo, né? Então, ele vai lá, a solução vou lá, descrevo, faço a descrição tanto do problema, da solução, né? E aí ele descrevo ali como que ele vai fazer a compra, né, do produto orgânico, né? E aí, descrevendo, fazendo essa descrição, ele é como se ele tivesse ele também executando, né, os passos ali para poder
solucionar ou realizar, na verdade, né, o pedido dos produtos dos produtos orgânicos, né? E aí, por último, o benefício seria o produtor levando a este usuário, né, o produto final, né, que ele fez, que ele comprou, na verdade, né? Então, é importante ressaltar aqui que sempre no mínimo o storyboard ele precisa ter essas três partes, né? No mínimo ele precisa ter um problema, o problema, a solução, o benefício e o benefício, tá bom? Então é importante ter essas três partes, né? Não que não possa ter outras partes, né? Você pode inclusive acrescentar outras informações também, caso seja necessário, né? Então aqui, pessoal, eu vou esses são então os créditos aí, né, as referências da nossa videoaula de hoje, tá bom? Então eu vou encerrar aqui, né? Um grande abraço a todos e muito obrigado.